Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, como sempre, né? Ao recebê-los aqui, nós nos sentimos assim muito felizes, porque já fazemos parte dessa família Casa do Caminho, né? Então nos reencontramos todas as quartas-feiras neste mesmo horário. Isso para nós é gratificante realmente. Mas hoje eu não vou dar os recadinhos, mas só dizer o seguinte, que nós não estamos mais recebendo roupas, sapatos, esse tipo de doação, por falta de espaço. Então, por favor, não tragam mais, porque nós não, estamos mandando para outros lugares. E isso para nós também não compensa em nada, né? Agradecemos toda a ajuda que já recebemos até hoje, mas nós estamos, desta vez, dispensando esse tipo de doação. Agora, quanto ao alimento, não. Alimento para compor a cesta básica, nós estamos sempre aceitando. Alimentos não perecíveis, né? Então, é a campanha que nós damos continuidade. E na distribuição de lanches também aos sábados, todos os sábados, né? Para moradores de rua, também estamos aceitando colaboradores e doação. Pãozinho, para compor o lanche deles, isso a gente aceita, tá bom? Então, nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Como sempre, cerrando os nossos olhos para que intimamente possamos entrar em contato com a espiritualidade maior que sempre nos visita e que nos antecede, preparando este local, criando assim aquelas condições favoráveis para que o ambiente se harmonize e que dentro de nós também possamos nos sentir perfeitamente amparados. Nessa ocasião, os nossos amigos da espiritualidade percebem as nossas súplicas, os nossos pedidos, vão anotando tudo direitinho para que se verifique a possibilidade desse atendimento. Mas nós temos a certeza que todos nós aqui, esquecidos até das nossas atribulações, dos nossos problemas, possamos armazenar dentro de nós essa confiança absoluta, essa paz que sentimos aqui. Lá fora é o burburinho normal, a vida continua, e aqui a gente faz um refazimento. O alento nos chega através desses amigos, a entrada fica sempre guardada pelos nossos índios valorosos, o nosso guardião está sempre a postos. E isso para nós também é muito gratificante. Ao recebê-los aqui de braços abertos, é como se nós fizéssemos parte da mesma família, da família espiritual. Não só a família consanguínea é com quem contamos, mas contamos também com todos vocês. E nós vamos juntos, então, elevando o nosso pensamento a esse mestre de amor, mestre paciencioso, que há tanto tempo nos aguarda. E ele nos estende os braços e nos diz: venha, filhos, venha ao meu coração, aliviai as vossas dores, porque eu sou aquele, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E nós precisamos muito do seu amor, do seu amparo, da sua compreensão, na sustentação da nossa existência, enquanto aqui nos encontrarmos como planeta, ainda de expiação e provas, já passando por um período de regeneração, até adentrarmos totalmente ao mundo de regeneração. Então, todos nós ainda sofremos as nossas atribulações. Isso não significa que durante o período de regeneração não tenhamos provas, mas elas serão mais suaves.
porque se alicerçarmos dentro de nós tudo aquilo que aprendemos através dessa doutrina esclarecedora, através do Evangelho de Jesus, vai nos servir de aval para retornarmos neste mundo de regeneração. Muitos que aqui estão, ainda muito jovens, né, com certeza alcançarão, mas nós que já estamos assim, partindo para a velhice, não nos consideramos ainda velhos, mas estamos no limiar da velhice e talvez não possamos, ou talvez tenhamos que retornar, e isso será para nós assim um presente, retornarmos no mundo de regenerado. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa que será, né? Então vamos empenhar todo o nosso esforço para que alcancemos realmente esse estado regenerador. E assim, agradecidos a Jesus por tanto empenho, por tanto amparo, nós vamos pedindo licença aos mentores desta casa, a todos aqueles que compõem essas equipes espirituais que nos sustentam, para darmos início à nossa reunião de hoje. Hoje, palestrante, oradora, a Renata, nossa querida amiga, que vai falar sobre um tema do livro Palavras de Vida Eterna. Recomecemos. Vamos todos recomeçar. Boa tarde a todos. Que bom tê-los aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade bendita, né, de poder conversar com vocês. Não, tá ligado? Não é uma palestra, é mais uma conversa, né, entre amigos. E quando eu recebi a incumbência de falar aqui hoje e li o tema, eu fiquei muito feliz, né? Primeiro porque nós nos aproximamos do final do término deste ano e o título desse texto é um convite para nós recomeçarmos tudo aquilo que nós fizemos ou para começarmos a fazer aquilo que nós não fizemos no ano que terminou. Então, esse livro aqui, ele mostra esse tema embasado numa frase de Jesus que é a seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E aí nós começamos a pensar. Então, por exemplo, não colocar o remendo novo num vestido velho. Vem na nossa mente uma história das festas juninas, né? Acho que todos aqui um dia na vida participaram de alguma festa junina ou presenciaram uma quadrilha. E essa quadrilha sempre foi composta por pessoas, principalmente os meninos, com as calças remendadas, né? E eu me lembro uma vez, a minha mãe, como professora, de um trabalho que ela fez na escola, até uma pós-graduação que ela fazia, e dela contando para os alunos dela que isso não era uma coisa muito coerente com o que era real, né? Porque o caipira não é o remendado. Assim, o comércio atribuiu essa característica a ele, mas uma característica errônea, porque assim, o remendo era feito porque alguns não tinham roupas novas para se apresentar na festa. Então, era uma forma de consertar algo que não estava novo. E não, aí alguns historiadores, né, pegaram aquilo como para se tornar lenda aí, então que para ser caipira tem que ser remendado, e não é bem assim, né? Então, assim, as cores não combinando, a flor com a listra, algo não conectado, seria o taxado como caipira, mas não o remendado, né? Exatamente, é mais uma coisa só para elucidar, né, para vocês o que a gente deve pensar a partir de agora. E é algo que não mudou com o decorrer do tempo, mesmo as pessoas sabendo do verdadeiro, né, significado do caipira e dessa festa junina aí, mas as pessoas não mudam a característica e continuam se apresentando da mesma forma, né? Eu me lembro bem, assim, só para falar rapidinho, eu tinha 4 anos quando eu dancei minha primeira festa junina, né? A minha primeira quadrilhazinha eu participei.
Então foram dias de ensaio, aquela coisa linda, maravilhosa, o vestido lindo, taraná. Eu não dancei, gente, no dia, porque o meu par estava com a botina furada. Eu olhei para aquela botina e a mãe do menino falava assim para minha mãe, isso eu me lembro, eu tinha 4 anos. Ela falava assim, mas a senhora não sabe o trabalho que me deu para achar essa botina furada para esse menino colocar agora. E ele estava arrumadinho, mas a botina era furada. Eu não dancei e ele também não pôde dançar com ninguém, porque era o parzinho formado. E eu tenho fotografia com uma cara super emburrada por conta da botina do menino que era furada. Né? Então imagina o grau de exigência da pessoa, deixa para lá. Então aqui nós vamos começar a conversar, eu vou falar com vocês cada item que nós temos aqui no texto para a gente discutir um pouquinho a respeito de cada um. Então aqui, olha, não conserves lembranças amargas. Gente, a primeira coisa para nós fazermos aí em 2012, né? Todo aquele plano que nós traçamos, porque todo mundo tem isso. Então, por exemplo, no ano que vem, no próximo ano, né, o que está gordinho vai emagrecer. O que está magrinho quer engordar. Eu vou arrumar um emprego melhor, eu vou perdoar meu chefe, eu vou relevar algumas coisas, mas vamos colocar na nossa lista de prioridades, deixar essas amarguras para trás. O que passou, passou. A mágoa, né, os estudos, as pesquisas, né, Matilde, mostram que a mágoa no coração, ela é portadora de muitas doenças que vão acometer o corpo físico. Exatamente, é algo que começa dentro do nosso coração, gente. Então, aquela tristeza, aquela amargura, não chegou a ser depressão ainda, não está nesse estágio. Mas é uma tristeza tão chata, uma coisa assim, que depois vai virar rancor, né? Vai aumentando o grau, e aí você, às vezes, pessoas começam a cultivar o ódio por outras pessoas ou por outras situações, né? Então, nós precisamos colocar numa balança. Será que é necessário, que eu preciso fazer isso mesmo? Cultivar essa amargura, ficar tão magoado por uma coisa tão pequena? Mas fulano falou mal de mim. Problema dele, imperfeição dele. Ele que adquiriu aquele débito, não fui eu. Agora, imaginemos assim, nós somos... as pessoas quando nos emanam, né, energias que não são tão boas, ou fazem comentários que não são tão bons, se nós abrirmos o nosso campo de proteção, nós seremos atingidos. Agora, se nós estivermos bem equilibrados, estivermos assim, cientes daquilo que pode acontecer, porque o ser humano, gente, ele pode ser comparado com uma esponjinha de lavar louça, né? Por todos os lugares que nós passamos, nós vamos pegando alguns detritos, algumas sujeirinhas. Nós atraímos isso é normal. Agora, o que nós precisamos aprender a fazer é não deixar com que essa sujeirinha, com que essas más influências entrem dentro da gente. Nós vamos cair no mesmo padrão vibratório daquela pessoa. Então, não dá para fazer isso. Então, se alguém te magoou, alguém fez alguma coisa que você sabe que estava certo, você sabe. Então, o que importa é isso, é a tua conduta, é a tua moral. Você sabe que você não agiu daquele jeito. Então, por que você vai entrar no padrão daquela pessoa e de tantas outras que estão ao redor, né, torcendo para que você se dê mal? Se for no trabalho, tem aquele apinhado de gente. Mas também, lá não falei, né? Aquelas conversinhas de corredor, aquela coisa toda. Se for na sua casa, né? Mas nós vivemos lá em 3, 4 pessoas. Quem mais tem interesse em nos ver derrubados? Aqueles que nós não estamos vendo com os olhos da carne, né? Então, quantos espíritos que estão ali por perto e que ficariam super contentes em vê-los aí amargurados, rancorosos. Eu não converso com meu irmão faz 2 anos. O que é isso, gente? Apaga isso. Vamos voltar lá atrás e ver o que aconteceu. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Todo mundo erra. Nós estamos num planeta de provas e expiações ainda. Ele está começando a se transformar. Então, se nós olharmos cada um de nós e colocarmos assim, todos os nossos pensamentos e ações numa balança, nós vamos ver o quanto nós já melhoramos. A nossa evolução, ela é nítida. A nossa, de cada um de nós, individual. Então, coisas que você fazia há 5, 10 anos atrás, você já não faz mais. A tua falta de paciência, a tua intolerância, ela, com o passar dos anos, ela vai diminuindo. Então, a paciência vai ficando
mais aflorada, a tolerância. Então, no trânsito, quando você tinha 18 anos, 20, alguém te dava uma fechada, você logo retribuía, né, aquele palavrão, né, ou se não, maldizia aquele outro condutor. Hoje não, quando você tem 30, 40 anos, se alguém te fechar, você fala, vai com Deus, meu irmão. Não é? Vai lá, está com pressa? Então pode passar, dá caminho, sabe? Nós conseguimos perceber as nossas mudanças. Então, nós temos que mudar sempre. O ser humano está em constante aprendizado, em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então, nós não podemos ficar estagnados. Eu estou magoado, então vou me enfiar dentro do quarto, ficar lá na cama, não tomo mais banho, não como, não saio de lá, não quero falar com mais ninguém. Por que você é assim? Pode parar, né? Ninguém é o centro das atenções. Nós temos que buscar uma forma de melhorar isso. Se eu não conseguir arrancar essa mágoa de dentro de mim, de alguma forma, eu preciso buscar caminhos para que isso minimize, pelo menos. Para que eu não faça com que isso se transforme numa doença. Para que eu não estrague o meu corpo físico, ele não é meu, está emprestado. Eu tenho que cuidar bem dessa capa aqui, ó. Não posso fazer o que eu quiser com ela. Eu vou ter que prestar contas depois. Né? Nós temos que cuidar muito bem. A primeira casa que nós recebemos é o nosso corpo físico. Então, é através dele que a gente tem oportunidade para reencarnar, para habitar esse mundo e etc. Aí chega aqui, tudo bem. Eu gosto de beber, então eu vou beber até morrer. Azar seu, você vai ter que prestar contas disso, porque foi te dado um corpo de um jeito, e você tratou essa sua casa, esse seu corpo, de um jeito que não era para ser tratado. Então, todo mundo vai ter que arcar com as consequências. E a mágoa, ela está num desses parâmetros para a gente destruir o nosso corpo físico. Né? Porque se já é comprovado cientificamente que a mágoa causa câncer, gente, tá? Então nós nos preocupamos tanto com as coisas industrializadas, né? Tem agrotóxico, tem isso, não vou cozinhar na panela de teflon porque solta aquele negocinho preto, dá câncer. Tudo dá câncer. Agora a moda é a questão das mamadeiras das crianças, que acham que vão recolher tudo, tem que ser tudo de vidro. Realmente, o plástico, quando ele é aquecido, ele solta minúsculos fragmentos de policarbonato, uma coisa assim. E que realmente é uma substância química, é cancerígeno. Gente, se fosse realmente nesta proporção que eles estão lançando agora, as crianças não teriam chegado na idade adulta. Né? Porque, além de tudo, nós agravamos o problema colocando a bendita da mamadeira dentro do micro-ondas, né? Para acabar de danar tudo, além de esquentar, aquecer o plástico com leite dentro, a gente ainda coloca dentro do micro-ondas, que também já foi comprovado que não é tão bom para a nossa saúde assim. Mas há de se pensar. Uma outra coisa que é dita aqui que é o seguinte, que nós, muitas vezes, vemos os nossos sonhos desfeitos. Né? Então, aqui está assim, viste o sonho desfeito. Muitas vezes, aquilo que nós programamos, que nós planejamos, não dá certo. Mas não dá certo nesse plano. Porque nós esquecemos que tudo foi combinado, foi planejado antes. Então, não deu certo agora, hoje, quarta-feira, porque lá na sexta-feira, se tivesse dado certo hoje, talvez lá na sexta-feira você ia ter um sabor muito maior. Então, ninguém consegue tirar o proveito das coisas ruins, né? Nós não paramos para pensar nisso. E tem um ditado que fala, né, que depois da tempestade vem a bonança, né? E ninguém para pensar nisso. Então, por exemplo, às vezes, nós ligamos lá o noticiário, aquele que você torce sai sangue, né? E aconteceu um acidente terrível, todos da mesma família desencarnaram. Tá, gente, mas era preciso que fosse daquela maneira, né? Ninguém para pensar o que aconteceu depois naquele seio familiar. Ou alguém que tem uma doença e que não vai ter cura essa doença, a pessoa vai precisar padecer, passar por tudo aquilo. Então é uma forma da família se unir. As pessoas que eram distantes, que nunca nem se falavam, se unem. Todo mundo aqui já teve alguém doente na família. Não é verdade que as pessoas se confraternizam, elas ficam assim complacentes. Uma quer fazer uma coisa, outra quer fazer outra. Gente, é uma maravilha. Eu lembro quando meu filho nasceu, ele nasceu um pouquinho antes, foi apressadinho, né? Nasceu um mês antes.
E aquela coisa parecia que eu não estava preparada ainda. Eu estava tudo desarrumado. A roupinha dele não estava pronta. A pessoa que trabalhava comigo e passava a roupinha dele, que ficou para passar a roupa, ela desencarnou, a mulher, caiu na rua e morreu, não apareceu mais na minha casa. Aquilo, a pilha de roupa do nenê foi subindo, eu não tinha nada pronto. Uma confusão. Todo mundo que chegava na minha casa entrava na dança. Todo mundo. Um arrumava a cozinha, o outro ia lavar a roupinha, o outro passava a roupa, todo mundo fazia alguma coisa. Isso não é bacana? É muito bom. Mesmo que dure pouco tempo, que depois as pessoas, cada um tem sua vida, tem seus afazeres, se distanciam. Mas num momento difícil, de doença, ou assim, num aperto de alguém, as pessoas se ajudam. Elas se unem. Às vezes a doença de um pai une filhos que estavam distantes, mesmo morando na mesma casa, porque a distância não é só a distância física, né? É a distância emocional, afetiva. Então nós precisamos começar a parar e pensar um pouquinho nisso. Às vezes esse sonho desfeito aí, ele não foi desfeito por acaso. Um outro item aqui é o seguinte: escutaste a resposta de fel. O fel, todos nós sabemos, né, que é algo amargo, né? O mel é doce e o fel é amargo. Então, ouvir uma resposta que nós muitas vezes não estivéssemos preparados para escutar, pode doer. Se nós voltarmos lá na nossa infância, né, quando os pais negavam alguma coisa para a gente, você pedia, posso brincar na casa de fulano? Não. Nossa, aquilo doía fundo na alma, né? Se você quisesse muito alguma coisa, meu Deus, como aquilo era triste. Mas ninguém parava para pensar, e ainda mais sendo crianças, o porquê daquilo, o porquê daquele não. Enquanto nós somos pequenos, nós não sabemos das responsabilidades dos adultos, né? Então, quantos também de nós aqui ouvimos a mãe, principalmente, falando assim, você vai ver quando você tiver um filho. E vemos mesmo, né? E quem não teve filho, teve sobrinho, teve alguém que gostasse muito, uma criança, e sabe da responsabilidade. Então é por isso que as negativas vêm na nossa vida. Seria muito chato, gente, ter permissão para fazer tudo. Ia ser uma mesmice doida a nossa vida. Nós não teríamos vontade de lutar pelas coisas, de ir em busca de algum sonho, de alguma conquista, né? Seria muito maçante. Depois ele fala assim, olha, suportaste a deserção dos que mais amas. Então as pessoas que amamos e que vão embora, nós suportamos, até as mães que perdem os filhos. Eu acho que não deve existir dor maior do que uma mãe perder um filho, né? Saber que o filho teve que voltar para a pátria espiritual antes dela. Porque o amor de mãe é uma coisa incondicional, né? Eu acho que assim... Deus confiou para as mães uma tarefa muito difícil, que é orientar, cuidar, zelar dos filhos dele, né, aqui na Terra. Então esse papel foi incumbência das mães. Porque pai, gente, o pai faz o papel dele e é um papel muito importante. Eles desempenham um papel muito importante na vida dos filhos. Mas a mãe tem um quê a mais, é uma ligação diferenciada, porque as mães, elas têm uma intuição diferente. Nós conseguimos saber se o filho está passando por apuros. Você começou a ter um negócio assim, você sabe que alguma coisa ruim está acontecendo, né? Então isso é intuição de mãe. Quando você fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover, o sol está arrebentando a mamona lá fora. Ó. Se você falar isso, vai cair um dilúvio. E os filhos falam assim, é praga de mãe. Ainda usam esse termo, né? Falar que é praga. Imagine que mãe consegue praguejar filho de jeito nenhum. É a experiência, né? Falando um pouquinho mais alto. Depois aqui, olha, fracassaste no empreendimento. Esse empreendimento, ele pode ser relacionado a qualquer coisa, do nosso trabalho, ou qualquer tarefa que nós, seres humanos, quisemos, assim, empenhar, né, fazer, desenvolver e que não deu certo. Gente, não deu certo, fracassou aquela vez, começa de novo. Vamos começar outra vez. Albert Einstein foi taxado como burro, como medíocre, imbecil. Ele não tinha QI, que o QI dele era de imbecil mesmo, né? O imbecil, ele tem um QI diferenciado do cérebro da pessoa que não tem problema nenhum. E nos deixou tantas coisas, né? Então, assim,
não dá para você, na primeira pedrinha que aparecer no seu caminho, você voltar, recuar, falar, não vou fazer mais nada, ai, não sirvo para nada mesmo. Ih, não vou fazer nada, não consigo, começa a trabalhar numa coisa, não deu certo. Ai, não vou fazer mais nada. Não, vai tentando. Uma hora vai dar certo. Porque aquilo que você gostar de fazer e fizer bem, vai ser tão natural que você vai realizar, mesmo que lá na frente você tenha dissabores, você fracasse, vai passar tão assim, superficial, que você não vai nem sofrer com aquilo. Né? Nós não podemos nos prender a muitos detalhes, porque senão nós sofremos dobrado. Não dá para ser assim. Sempre recomeçando. Uma lição, aprendizado, né, Matilde? É um aprendizado, né? Colheste abandono. Olha que frase interessante a questão do abandono, né? Muitas pessoas, eu não vou dizer todas não, porque é muito forte, mas muitas pessoas passaram por essa questão do abandono. Os nossos idosos, né? As crianças que são abandonadas em orfanatos, eu acho que não existe abandono maior do que esse, né? Você fica à mercê. Quantos ali não vão, falando em crianças, quantos não terão oportunidade de adquirir um lar? Então elas ficam no orfanato até completarem 18 anos, depois abrem a porta, ó, tchau, ganha a vida, porque aqui não pode ficar mais. Os que ficam nas ruas, abandonados à própria sorte. Então, o abandono tem uma gama muito grande, né, de coisas que nós poderíamos elencar do que seria o abandono. Então, às vezes, aquele abandono que nós estamos sentindo, por conta de uma pessoa que, gente, se não gosta de você, não te merecia, tá? Então, esquece essa história, deleta, né? Quando nós falamos em relacionamento, né, que as pessoas se sentem abandonadas, não merecia você, não. Você está além do que aquela pessoa podia querer para ela. Então, por isso que às vezes esses relacionamentos, né, ou os casamentos, vamos dizer assim, às vezes são desfeitos, tá? Para evitar sabores ainda maiores, né? Não pode virar moda, né? Por qualquer brigazinha, ai não, você não me merece. A moça lá no centro falou que você não me merece, vamos embora, né? É bem assim. Padeceste desilusão. Desilusão, acho que todo mundo já experimentou o que é. Né? Todo mundo já teve uma desilusão na vida. Quer seja no âmbito amoroso, quer seja no âmbito do trabalho. Nós nos desiludimos com as pessoas porque nós depositamos muita confiança nelas. Muitas vezes, você não vê maldade no outro. O seu coração ou a sua evolução é tão grande, né? Está tão distante daquele outro que você não consegue ver o que aquela outra pessoa está preparando para você. Verdade. Porque o prefixo, né, o D é prefixo de negação, né? Então, desilusão, pelo menos eu estava iludido, né? É ótimo. Depois aqui, recomeçar é bênção na lei de Deus. Então, gente, o recomeço, primeiro assim, né? Só de nós estarmos aqui encarnados hoje, já é prova que nós recomeçamos. Né? Então, nós tivemos a oportunidade bendita de recomeçar uma nova caminhada. Né? Continuar uma caminhada, vamos dizer assim. Continuar, né? Nós paramos em uma encarnação e agora tivemos a oportunidade de continuar. Se eu tive essa oportunidade de continuar, eu vou persistir nos mesmos erros? Não, né? Eu preciso aprender com aquilo que eu fiz de errado antes. Mas eu não me lembro do que eu fiz no passado. Né? Nós temos o véu do esquecimento, então eu não lembro o que eu fui, o que eu fiz, mas tudo está enraizado ali dentro de você. Então, essas características nós não perdemos. Por isso que nós precisamos estar em evolução sempre. É a nossa reforma íntima, é a nossa vigília. Nós precisamos sempre estar atentos a tudo aquilo que nós estamos fazendo, para não cair até na própria tentação de errar de novo, de persistir no mesmo erro, de não
de construir uma barreira que faça com que a gente não evolua, com que a gente não consiga recomeçar. Depois aqui ele fala o seguinte, que a possibilidade da espiga ressurge na sementeira, que a água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte, torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. Então, olha que coisa interessante. Tudo que nós passamos tem um motivo, tem uma razão de ser. Então, a água que vai evaporar, ela vai voltar para a atmosfera, vai se transformar em nuvem de novo, vai juntar um monte de gotículas para transformar em água outra vez, cair em forma de chuva e voltar para os mares, para os rios. Então, gente, é um ciclo, né? É algo que nós não paramos nunca. Então, de janeiro a janeiro, quer dizer, o ano, ele não acaba, né? Ele só se transforma. Então, nós temos a nossa contagem, né, do nosso calendário, mas nós não podemos estagnar, ficar parados ali. Nós temos que evoluir. Por isso que o recomeço, e principalmente agora nesse final de ano, que é bem propício, para a gente começar a elencar as coisas que nós queremos fazer ou refazer, começar a fazer, né? Muito interessante. E como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas e recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza, lembramo-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, o que nós não podemos deixar para trás é a oportunidade de recomeçar. E essa oportunidade nós temos a todos os momentos. Quer seja no trabalho, quer seja na família, aqui na casa espírita, em todos os instantes nós temos oportunidade para recomeçar. Isso é lindo, é maravilhoso, porque a nossa vida, ela não para nunca. Nós nunca vamos parar. Nós temos ciclos, né? Então nós nascemos, reencarnamos ainda bebês, e aí começa aquela evolução toda, a criança se desenvolvendo, chega na fase da adolescência, depois da fase adulta, aí nós temos a fase da terceira idade, depois a velhice, e aí voltamos para a pátria espiritual novamente. Então, é um ciclo que não acaba nunca. E esse recomeço, ele precisa estar presente na nossa vida o tempo todo. Só que para isso nós precisamos observar o que nós temos que mudar. Porque não adianta só você ser consciente que precisa mudar alguma coisa. Você tem que realmente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então, se o erro estava na tratativa com alguém, na forma de falar com aquela pessoa, muda o jeito de falar. Se o erro está no meu trabalho, não suporto o meu chefe, tá, meu amigo, mas ele não foi colocado na sua vida por acaso. Então vamos começar a perceber as qualidades que aquele chefe tem, o porquê que ele está na chefia. Eu nunca serviria para ser chefe, nunca, não dá. Eu detesto delegar função, não consigo mandar em nada, a coisa não vai, gente, não desenvolve. As pessoas que são líderes, elas nascem com isso, né? Se for para falar, pode me colocar para falar na frente de 2.000 pessoas, 3.000, vou falar numa boa, não tem problema. Posso dar uma gaguejada aqui, uma raspadinha ali, mas não tem problema. Eu depois vou ficar à vontade e está tudo certo. Mas não me manda pedir para alguém fazer alguma coisa. Eu tenho que delegar uma função. Falar, você vai ter que fazer isso. Não dá, não consigo. E existem pessoas que têm essa liderança tão enraizada e fazem isso com tanta simplicidade, aí é o chefe bacana, o chefe legal. Porque é aquele que consegue mandar, delegar funções, tudo, sem ofender ninguém. Ele não diminui ninguém. Ele está num patamar diferenciado. Agora, infelizmente, a maioria também está em evolução. Então, são aqueles que pegam no pé, que são os ranhetas, que ficam cronometrando o seu tempo do almoço, do café, aquela coisa chata que todo mundo já passou por isso. Mas ninguém morre por conta disso, viu, gente? Então, nós temos que aprender com isso daí. Aprender. Também.
Porque essa submissão, né, Matilde, não é uma submissão para você ser capacho de ninguém, não é isso. A doutrina espírita nem quer, não é esse propósito da doutrina espírita, você virar capacho de alguém, sim senhor, vaquinha de presépio, não é nada disso. Nós temos que nos colocar, mas todo mundo tem que aprender com tudo sempre. Sempre dá para tirar um aprendizado de cada situação. Nós precisamos valorizar aquilo que a outra pessoa tem de bom. Porque ela não é só arrogância, não é só impaciência, só intolerância. Todo mundo tem qualidade e tem defeito. Se não tivéssemos, né, não estaríamos aqui. Tá? Então, gente, olha, eu agradeço a oportunidade e deixo o convite que eu fiz no início, tá, para todo mundo recomeçar e sempre, tá bom? Então, agora é o momento da participação de todos vocês, não é? Vocês ouviram tudo o que foi dito a esse respeito do recomeço. Nós estamos recomeçando cada dia. Toda vez que nós acordamos, é um reinício, não é? Uma nova oportunidade. Aquilo que você fez ontem e que precisa ser consertado, precisa ser arrumado, não é? Então, é a oportunidade do amanhecimento. Pois não. Que bom. Eu comecei uma pós-graduação no ensino de artes. Eu já tenho eu não sou da área de educação, eu sou da área de informática aposentada. E eu andei fazendo pós em educação infantil, ambiental, inclusiva, só para aprender, né? E ela começou a falar de educação. E agora eu comecei uma pós em ensino da arte, que eu não sei se eu continuo ou não. E ontem é muito engraçado essa coincidência de você falar do menininho, da bota. Eu deitei e começou a me vir assim, o que eu vou escrever, né? Existe um educador chamado Léo Buscaglia, ele não é espírita, é um americano, que ele fala que eles eram pobres, mas que a família sempre soube que o que não podia faltar era o amor. Eles sabiam o que faltava, o que de fato era necessário na família. E eu comecei a deitar e pensar que se eu for continuar com a pós, eu vou ter que fazer um trabalho final, o que eu vou escrever? Aí eu lembrei daquela música, no entanto é preciso cantar e acordar a cidade, né? E eu fiquei, é muito engraçado isso, porque é uma mensagem tão bonita. E o que você falou, recomecemos, né? É como se por trás de toda essa mensagem existisse isso. É preciso acordar, né? É verdade. Desculpa, é só isso que eu queria falar. Não, imagina, muito bem colocado. Muito bem. O acordar para o recomeço, né? É muito interessante, porque assim, recomeçar todo mundo pode, só que basta querer. Nós temos que querer, estar predispostos a isso. Né? Esse recomeço ele tem que partir de nós. Nós temos que estar dispostos a recomeçar. E foi muito boa a sua colocação. Muito obrigada. Exatamente. O querer é poder. Todo mundo está ouvindo. Mas para a internet é bom. É. Eu estava conversando com uma psiquiatra, é do Sede Sapiência, livro publicado, né? E ela me disse o seguinte, teve um paciente dela, que falou para ela, era um advogado, eu sustentei e criei 4 filhos com um inventário. E ela falou, eu vou te dizer uma coisa, na vida é preciso querer, quem quer, faz. É isso mesmo. Uma psiquiatra com livro publicado, uma médica do HC. É verdade. O querer é alguém poder. Mais, alguém mais quer fazer alguma colocação? Não? Hã? Ficou tudo entendidinho ou não? Não, acho que sempre tem alguma coisa que a gente possa complementar. Lógico. Obrigado pelas palavras, né? Eu acho que esse recomeçar é assim, é preciso ter consciência agora de que estamos recomeçando. Porque nessas encarnações, nessas indas e vindas, já milhares que a gente vem passando, é meio que adormecido, né? Cometendo às vezes os mesmos erros, né? Passando pela mesma estrada, sempre tudo muito igual. E a doutrina espírita, para quem tem o privilégio de conhecê-la e vivenciá-la, né, como nós estamos fazendo, graças a Deus, nos dá essa consciência do que é recomeçar. É verdade. Então, é um lembrete a todos que tenhamos assim, a mente bem aberta e saber que nós estamos realmente recomeçando e fazer tudo diferente e melhor, para ter um resultado melhor. Isso mesmo. Muito obrigada. Isso aí.
Então, Renata, você falou sobre o fracasso, né? O fracasso é simplesmente um chamamento para a gente poder fazer diferente. Se houve o fracasso, se você se sentiu fracassado no seu empreendimento, é a oportunidade de você fazer de uma forma que não se transforme num fracasso, que seja uma conquista, uma vitória, não é? Então é um chamamento só. E o fato de nós estarmos aqui reencarnados também é porque nós não fomos assim empurrados à força, porque eu acredito que ninguém esteja aqui assim, obrigado. Nós aceitamos. Então, nós já somos vitoriosos em termos aceito esta oportunidade. Se nós estamos acertando, isso é outra coisa. Vai depender do esforço que empreendamos no acerto, né? Mas nós já somos vitoriosos, sim, porque consentimos em renascer. Não nos recusamos. Às vezes a gente fica assim um pouquinho, eu não queria, mas vai, vamos tentar. Então isso já é uma vitória. Né? Da forma como nós saímos daqui, é aí que nós vamos saber se realmente fizemos a coisa certa ou deixamos se valeu a pena realmente, né, se Matilde? Valeu a pena. Aquilo que tu... Alguém mais? Sandra, não quer falar nada? Nós temos tempo. Não, é que o texto ele é muito bonito, né? Ele é muito lindo. É só Emmanuel mesmo. E a gente está todo dia recomeçando, né? A gente o passado já foi, né? O futuro nós não sabemos de nada, o que vale é o presente. E cada dia que nós acordamos é a oportunidade que Deus nos dá de recomeçar, né? Como a Matilde falou, se não deu certo ontem, né? Vamos pegar aquilo que nós erramos e vamos transformar e vamos fazer de novo para fazer dar certo. Então é a oportunidade que Deus nos dá da vida, é a oportunidade de nós nos renovarmos, de crescermos, né, de pedir perdão para alguém, né? É a oportunidade, é esse momento, é essa hora, é esse presente. Porque amanhã nós não sabemos se a gente vai estar aqui para pedir perdão para as pessoas que nós amamos, né? E nem dizer para elas que nós as amamos. Então vamos aproveitar todo dia a oportunidade que Deus dá para a gente como presente, né? É isso o recomeço. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Não deixar para depois o que você pode fazer agora. Isso é muito importante, né? O momento que nós adentramos aqui, que nos cumprimentamos, né? Que nos abraçamos, aquele beijinho, aquela coisa, não é coisa falsa, não. É verdadeiro mesmo, porque nós sentimos uma alegria em receber mais uma pessoa que chega, que volta. Às vezes pessoas que se distanciaram por quaisquer motivos e retornam. A gente sente assim, esse carinho, né? Pelo retorno daquela pessoa. Então, este reencontro nosso é sempre um recomeço. Né? Então, a gente vê aquelas carinhas conhecidas, a gente fica tão feliz, não é verdade, Renata? Com certeza. E isso nos alegra sobremaneira. E vamos completando depois, né? Hoje estamos sentindo a falta da Aparecida, né? Então nós sabemos aqueles que faltaram, né? Nós identificamos a falta que aquela criatura faz no convívio geral, nas quartas-feiras e tudo mais. E é isso que nos alimenta, não é? Então, isso que a gente doa, mas a gente recebe, nós somos uns, né? Mas a gente recebe tanto carinho, tanta coisa, que isso nos torna, assim, muito alegres e satisfeitos. E fortalecidos. Fortalecidos. Né? Muito bem. Obrigada, gente, viu, Renata? Foi ótima a palestra. Agora é o momento do agradecimento. Ainda envolvendo a nossa irmã, que fez a palestra, que expôs as suas ideias, num carinho muito grande. Nós vamos também desfrutando essa harmonia, essa paz, que a música nos convida
dilatando o nosso entendimento, entrando em sintonia com a espiritualidade maior, aonde vamos receber todos os eflúvios, toda a manifestação do amor divino dentro de nós, aquecendo os nossos corações, iluminando o campo das ideias, a casa mental, que absorve este momento e reserva todos esses ensinamentos para a posterior aplicação. É o amigo Jesus, caminhando suavemente na praia, ou nos caminhos que ele percorreu, andando sobre as águas, iluminando através da sua palavra construtiva, esclarecedora, as consciências humanas. Ele que há pouco comemoramos o seu aniversário, ainda está vivo dentro de nós, a sua imagem tão querida. Ainda estamos sob esse momento glorioso da sua vinda até nós. E até o final desta etapa, o final deste ano, recomeço do próximo 2012, nós estaremos sob essa égide, sob esse glorioso amanhecer. E assim, que possamos, Senhor, esse é o pedido que nós fazemos, que possamos angariar forças vitais, serenidade, compreensão, humildade, para darmos continuidade à vida. Não importa se é aqui no palco terreno, ou se é para o lar espiritual, aonde retornaremos um dia. Não importa, a vida é contínua. E agradecemos a Deus, o nosso Pai Criador, por ter nos dado essa chance de renascermos cada dia um pouco mais. Neste universo imenso, aonde fulguram os sóis, as estrelas, e nós participamos de tudo isso, porque nós também estamos no universo, imersos num planeta, prestes a se transformar, se iluminar mais um pouco. Então convidamos a todos vocês fazerem parte desta família universal, aonde felizes um dia nos abraçaremos, compondo novas famílias, agregando novos espíritos e assim crescendo sempre, evoluindo sempre, como é da lei divina. Obrigada mais uma vez a todos vocês pela presença amiga. Obrigada aos queridos amigos da espiritualidade, nossos mentores, nossos guias, nossos parentes que estão desse lado da vida nos observando o caminho que percorremos e preparando o lugar para nos receber também. Obrigada, queridos, e uma boa tarde a todos.